Muito bem, muito bem. Hoje vamos falar um pouquinho de compromisso espiritual. Por falar nisso, temos aqui o capítulo 10 desse livro fantástico, maravilhoso, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito Maria Modesta Cravo, Os Dragões. Um diamante no lodo não deixa de ser diamante. Eu acho interessante que o livro sempre começa com um prólogo aqui, né? Vai falar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 15. Vai falar sobre um trecho de Santo Agostinho, psicografado, ditado em Paris, 1862, através de um trabalho mediúnico, colhido por Allan Kardec na época, o professor Rivail. Vamos lá. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos com o caráter comum, os servirem de lugar para exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o espírito castigo redunde em proveito do progresso do espírito. O que nos chamou bastante atenção foi lá na página 253, no final, já no penúltimo parágrafo, tem uma parte que diz assim: os casos mais graves do Hospital Esperança, que é um hospital que tem no plano espiritual, se encontravam nesta ala de casos agudos. Passamos em frente ao leito de Matias, ainda estava desacordado e totalmente dependente de aparelhagens que lhe mantinham a vitalidade. Tive um ímpeto de parar, mas Clarice solicitou acompanhá-la. A enfermaria coletiva não separava os pacientes por sexo. Eram doentes sem a menor lucidez de si mesmos. Passamos por todo o extenso corredor até chegar ao bloco cirúrgico. Miriam seria operada imediatamente. Aí vocês podem perceber, mas a cirurgia ia ocorrer nos moldes semelhantes ao da Terra? Sim, porque muitos espíritos estão tão vinculados ainda à terceira dimensão, aqui a crosta, que se os procedimentos realizados neles não forem semelhantes aos procedimentos realizados na matéria, com a cirurgia com corte, com sutura, com tudo que tem direito, curativo, a mente deles não trabalha no sentido da restauração, da recuperação. Continuando aqui, página 254, primeiro parágrafo, duas antessalas com material asséptico e roupas adequadas antecediam o tempo de cirurgias. Médicos e especialistas já previamente avisados esperavam a paciente. Anestésicos, suturas, aplicação de asepsias com instrumentos avançados do nosso plano, relativo ao plano material, eram destinados à sofredora. Muitas doses de vacinas e alguns inibidores microbiológicos em forma de supositórios foram introduzidos em Miriam. Ela passava por uma verdadeira desinfecção. Algumas partes de seu corpo estavam literalmente apodrecidas. Os médicos apertavam as nádegas e farta dose de substância de péssimo odor escorria pelo ânus. Posteriormente, procedendo às lavagens intestinais e estomacais. A paciente estava completamente na dependência de aparelhagens para manter seu campo de conexão com o corpo espiritual. Notava-se uma disparidade entre o corpo mental e perispírito, como se não se encontrassem e estivessem desconectados. Médios experientes participavam da cirurgia para ajuste do campo mental e recebiam a forma de Miriam em seus próprios campos mentais para se efetivarem e reorganização da genética essencial dos seres vivos do reino nominal, um trabalho complexo acompanhado por especialistas da medicina da alma. Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente está trabalhando com apometria, por exemplo, e a gente sai do corpo físico e vai para algum lugar no plano espiritual, trabalhar principalmente atendendo espíritos que foram resgatados do umbral, como o caso dessa entidade chamada Miriam, muitas vezes eles vêm com deformidades, enfermidades e doenças, infecções piores do que se estivesse na matéria. Então, o tratamento, como eu falei, ele é bem contundente, bem específico, como se estivesse no campo físico. E quanto a essa história ali que falou, parecia que o corpo perispiritual estava desconectado dos demais corpos, sim, sim. Há casos em que a gente já fez trabalhos de apometria, em que separamos assim 6 médiuns e cada um recebeu um dos corpos daquele espírito. Um recebeu o perispírito, outro recebeu o corpo astral, outro recebeu o corpo mental inferior, outro recebeu o corpo mental superior, outro recebeu o corpo búdico e outro o corpo crístico. E assim
como numa sessão de mesa branca em que você conversa com um espírito desencarnado. Nesse caso, nesse tipo de trabalho de apometria, é possível conversar com os corpos dessa pessoa. Você separa o espírito em 6 pedaços, digamos assim, cada parte dele conversa como se fosse uma entidade independente. O perispírito vai conversar com você, o corpo astral da pessoa vai conversar com você. E é possível, com essa prática, descobrir problemas específicos de cada corpo, dramas específicos, como se fossem pessoas distintas. E aí você entende que o ser humano é um ser bem complexo, porque ele é realmente a monta, a junção de diversos corpos que nem sempre estão em harmonia. Quando essa desarmonia ocorre, podem surgir uma série de desajustes, sejam psíquicos, vibracionais ou mesmo físicos, e por que não de outras naturezas. Vamos prosseguindo aqui na página 255. Aí, uma outra pessoa pergunta: Clarice, como está Matias? Com melhoras lentas, a pessoa respondeu. Por quanto tempo pode chegar essa inconsciência? Ninguém pode prever. Meses ou anos, talvez. A incorporação na sessão mediúnica não seria suficiente para trazê-lo de volta. Aqui está falando de choque anímico. Quando você coloca o espírito em contato com a energia do médium encarnado, e ele tem como se fosse um choque, um despertar para a realidade dele. Aí a outra entidade respondeu assim: algumas vezes sim, outras não. Nesse caso, conforta-nos saber que as células do corpo espiritual estão reagindo favoravelmente e retomando suas funções. Começam novamente a absorver o fluido vital da natureza ambiente com independência. Seu perispírito está em plena atividade de resgate de equilíbrio através da osmose natural dos intrincados processos de mentação. Mentação é quando o espírito volta a ter consciência de quem ele é. Que boa notícia, tem um sentimento maternal por Matias, disse o espírito lá, que estava curioso. Aí falam assim: olhe para Matias e diga-me o que sente, lá na página 256. Sinto piedade, dor, desalento. Chegue mais perto do rosto dele e olhe fixamente no centro frontal. Sinto um calor, uma força me atrai, como se quisesse encostar minha testa na dele. Faça isso, Dona Modesta, enquanto vou orar. Dona Modesta não consegui conter o ímpeto. Ao tocar no corpo de Matias, fui sugada para dentro de um túnel que tinha cores diversas. Saltei como em um mergulho e podia ver uma tela branca no fim daquele lugar. Nela estampavam-se cenas de um tempo. Uma mulher imponente, vestida como rainha, olhos esbugalhados, uma testa larga e cabelos negros bem penteados. Roupas suntuosas e um palácio encantador. Tudo tinha vida e sentimento para mim. Repentinamente me senti no lugar daquela mulher. Já não via o filme, eu via. Ao seu colo estava um jovem com aproximadamente 20 anos. Os dois conversavam quando ele afagava sua cabeleira recheada. Quando ela afagava sua cabeleira recheada. Falavam de planos para o futuro. Passei tão intensamente a viver a cena que tinha noção de tempo. Era uma tarde, os dois tomavam um chá amargoso próprio daquela região. Era Paris, 5 da tarde, no dia 18 de outubro de 1571. O jovem é Carlos IX, rei de França, no colo de sua mãe, a cruel rainha Catarina de Médici, de descendência dos Valois. Quando dei por mim, tinha detalhes da cena que me impressionavam. Sentia-me como sendo aquela mulher, ou seja, como sendo Catarina de Médici, a Dona Modesta. Voltou e teve uma regressão rápida. Sentia-me como sendo aquela mulher, Catarina de Médici. Todavia, quando olhei para Carlos em meu colo, ao observar seu rosto, percebi que era o rosto de Matias, né, o obsessor que tanto atacava lá o asilo que ela trabalhava, o hospital. O choque foi tão grande que saí do transe e coloquei-me novamente em pé diante de Clarice, muito zonza. Com dificuldade de entender o que me acontecia, só consegui ver Clarice assentar-me em uma cadeira próxima e tive um desmaio. Assim permaneci por alguns minutos. Não me lembrei de nada quando recobrei os sentidos. E aí tem um determinado momento, já lá embaixo, fala assim: olha, a senhora poderá consultar seus arquivos reencarnatórios aqui no Hospital Esperança. Descobrir quem lhe tutela as reencarnações nos últimos milênios, quem são seus laços no corpo físico, estudar seu vínculo com Matias e, sobretudo, descortinar os compromissos futuros que a aguardam. Todas as cenas agora percebidas em suas recordações poderão ser reativadas a qualquer instante, através de aparelhagem especial e gravadas para seu posterior conhecimento. Esse tipo de situação é bem comum no plano espiritual, dos espíritos que estão ali trabalhando
pelo bem, muitas vezes entrar em contato com outro espírito que eles estão ajudando e sentirem algo no seu coração, né? Para entender porquê daquele vínculo com aquele espírito, algo que o puxa para ele. E quando vai ver, havia uma história bastante próxima entre os dois, numa outra existência, a qual os dois já não se lembravam mais. Tem esse tipo de situação. E é bastante comum, e o benfeitor espiritual tem que estar extremamente preparado para isso. Porque muitas vezes os benfeitores espirituais, por exemplo, vão fazer um resgate num lugar ou combater um grupo de espíritos trevosos, e quando aquele benfeitor chega lá, ele vê que um daqueles espíritos está ali tentando destruir aquelas pessoas ou aquele local, foi um filho muito amado, por exemplo, numa outra encarnação, foi pai da pessoa, foi um familiar, foi alguém que teve muito vínculo forte. É lógico que aquele espírito não vai lembrar mais disso, dependendo da encarnação que foi aquilo. E é muito duro, muitas vezes, para o benfeitor, porque ao ver aquele espírito que ele tanto amou numa outra encarnação, ali, numa escala evolutiva bastante complicada, trabalhando muitas vezes no meio de obsessores para obter uma migalha e fazendo das vidas das pessoas uma desgraça. Então, o benfeitor, quando ele toma contato com essa situação, alguns experimentam uma tristeza indizível. O plano espiritual, ele interfere bastante nesse plano. Só que esse plano, de certa forma, também interfere em alguns segmentos do plano espiritual, principalmente os planos espirituais mais densos. Então, assim, há que tomar muito cuidado, dependendo do tipo de sentimento, pensamento que você exala, imediatamente você se vincula àquelas dimensões, àqueles espíritos que habitam ali, que aqueles espíritos têm bastante dificuldade para evoluir, para se desapegar, vão estabelecer uma sintonia contigo, você queira ou não, eles queiram ou não. Qual o problema disso? O problema disso é que um acaba diretamente se vinculando ao outro, e acaba que quem está aqui não deixa eles evoluírem lá, e quem está lá não deixa os que estão aqui evoluir. Fica aí nesse marasmo, nesse retrocesso, que é uma verdadeira perda de tempo. Tá bom? Por isso os benfeitores passaram pela Terra, encarnados, e também os que hoje estão desencarnados, sempre falam: orai e vigiai. Porque a oração vai colocar você em contato com as dimensões superiores de luz, e o vigiai vai impedir que você caia nessas outras dimensões inferiores e se vincule a elas pelo sentimento, pelo pensamento. Tá bom? É isso aí. Lembrando também que as atitudes, elas vêm carregadas de ideias e sentimentos. Dependendo da atitude que você tiver, você se condena, você se complica, porque você se coloca energeticamente naquela dimensão baixa. E quando você adormecer, seu espírito sair do corpo, imediatamente ele é puxado para aquelas dimensões. Tá? E aí vai, de certa forma, vai se imiscuir, vai se vincular a espíritos daquele que late. Depois, toda vez que você tentar melhorar de vida, evoluir, encontrar um lugar de acolhimento, de luz, de oração, de espiritualidade, você até vai até determinado ponto. Depois, esses próprios espíritos vão criando um mecanismo de sabotagem até você parar de ir. Ele nunca vai parar em lugar nenhum. Bom, há que prestar bastante atenção nisso aí. Fiquem com Deus. Muita paz, muita luz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.